Você conhece o protocolo Spikes? Nunca ouviu falar sobre isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que o protocolo Spikes pode te ajudar a dar notícias ruins. Afinal, na nossa profissão de médico, a gente convive com notícias que muitas vezes não são tão boas assim. Então, fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar como que isso é possível através de um acrônimo simples que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o protocolo Spikes. Esse protocolo fantástico para a gente comunicar más notícias. E a gente vai falar também como essa comunicação ela acaba mudando o jogo e muitas vezes o entendimento dos nossos pacientes e dos seus familiares. Eu gosto muito de uma frase que é: ouça com curiosidade, fale com honestidade e haja com integridade. Na verdade, é tudo aquilo que a gente precisa ter na nossa vida profissional. É muito comum a gente não ouvir para entender, e sim ouvir para já pensar na resposta. E isso é o grande problema dos comunicadores que não estão focados realmente na escutativa. E ter escutativa, empatia e a gente também ser íntegro e dizer a verdade são etapas fundamentais na arte de comunicar umas notícias. O protocolo Spikes ele foi criado em 1992 por Robert Buchman, um oncologista, que estabeleceu muito bem como que a gente deve proceder, um sequenciamento, evitando assim ao máximo que a gente não diga aquilo que precise e a gente não se porte frente ao interlocutor da forma que a gente deveria. Então ele aborda vários aspectos. Spikes é um acrônimo onde cada uma das letras representa uma parte desse protocolo. Então agora a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas partes. Para você que está começando agora a ver os vídeos da Amy, eu recomendo também que aproveite, se inscreva no canal, porque isso vai levar esse vídeo para mais pessoas e vai possibilitar que a gente tenha aí uma maior audiência no nosso canal, sempre trazendo conteúdos de muita qualidade para todo mundo que está aí nos seus plantões, na sua vida diária, na medicina de emergência. Então, bora lá para a gente entender o que significa o Spikes. O primeiro S é o Setting Up the Interview. O que quer dizer isso? A gente precisa realmente preparar-se para a entrevista. E esse preparar é levantar todas as possibilidades. Esse preparo está focado em duas partes. Primeiro, no entendimento completo do caso. Então, a gente precisa ter todas as informações, a gente precisa saber direito o que o paciente tem, como que a gente vai planejar esse ato de falar, essa comunicação, de dar essa má notícia, a gente vai precisar preparar um plano de tratamento. Então é muito importante que eu entenda completamente aquilo que a gente está passando. E a gente também precisa preparar o ambiente. Por quê? É muito comum no departamento de emergência que a gente acabe comunicando isso ou à beira-leito ou muitas vezes num ambiente frio, em pé. E isso é muito ruim na hora de dar uma notícia não boa, uma notícia que muitas vezes vai marcar aquela pessoa para o resto da vida. Então, é importante que a gente mantenha a privacidade, é muito importante que a gente tenha outras pessoas conjuntamente, principalmente a presença de familiares que muitas vezes vão te ajudar e já sabem parte do problema. Né? É muito importante que a gente consiga dar essas informações de forma sentada, porque isso retira barreiras. Se o paciente acabou de ser examinado e ainda está despido, não é a hora de você dar nenhuma notícia ruim, você espera esse paciente se vestir. Essa etapa de comunicação com o olhar, ela é fundamental. O olhar quebra as barreiras, né? Ele te deixa na mesma posição do interlocutor e isso faz com que você conecte-se com ele e ele vai entender seus sentimentos. Você também precisa lidar com as questões de interrupções e restrição de tempo, muitas vezes avisando, olha, se alguém me chamar aqui, isso vai ser muito ruim, mas eu vou voltar para que eu tenha novamente essa possibilidade de contato contigo, desliga celular, deixa aquele momento próprio para esta comunicação. Então, comece preparando tudo. Depois a gente vai para a segunda etapa, o P quer dizer perception, percepção. É muito importante você utilizar palavras abertas e entender tudo aquilo que aquele interlocutor já sabe.
Então é hora de você ouvir, não é hora de você falar, é hora de você ouvir com muita atenção. Pratique a escuta ativa, essa hora é fundamental para isso. Depois a gente vai para o I, e esse I é de invitation, que é o convite para que o paciente ele possa entender o que ele tem. Ele gostaria de saber o que ele tem? É a hora de você oferecer isso. Muitas pessoas falam que é hora de informar isso ao paciente. Você gostaria de saber o que tem? Então tá nessa hora. Agora eu vou te dizer o que você tem, porque o próximo a letra do Spikes é o K de knowledge, de conhecimento. É propriamente a hora de você dar a notícia. Então, neste momento, você precisa utilizar a linguagem que o paciente vai entender. Você tem que evitar termos técnicos, cuidado com a dureza excessiva que nós médicos muitas vezes temos, e evite muitos superlativos. Ah, é um grande tumor, é um tumor muito grave. Cuidado com essas palavras, porque isso, essa ideia do superlativo, muitas vezes distancia aquela pessoa do tratamento. Também é importante que você dê as informações em pequenas porções e sempre vai checando para ver o que aquela pessoa está entendendo. E evite ao máximo o termo que você não tem mais nada a fazer. Por quê? Porque vocês vão perceber que no último S, a hora que a gente for fechar essa entrevista, a gente tem que realmente ter um plano bem estabelecido. Isso é fundamental. A gente não pode deixar esse paciente desamparado. Depois a gente vai para a parte do E, é o das emotions, das emoções e da empatia. É a tarefa que, segundo os dados estatísticos, mostram a maior dificuldade de todos nós médicos em compartilhar essas emoções com os pacientes. A frieza médica, ela é muitas vezes muito mal vista em todos os cenários, e a gente precisa quebrar um pouco disso. Ter empatia não é se colocar no lugar do outro, é muitas vezes sentir a emoção que o outro está sentindo, o que muitas vezes é difícil porque a gente ainda não passou por aquilo. Então é muito importante você tentar entender isso. Coloque-se como um apoio e muitas vezes você vai utilizar uma ferramenta fantástica que é o próprio silêncio. Em determinadas situações, o silêncio ele é uma ferramenta fundamental para você oferecer conforto. É a hora também de deixar muitas vezes aquela emoção ela ficar exaltada por parte do interlocutor. E nesse momento utilize a comunicação não violenta. Expresse o que ele está sentindo e coloque-se à disposição. Vou dar um exemplo, tá? Muitas vezes a pessoa ficou com muita raiva daquela informação e você vai falar assim para ele: eu percebo que você está com raiva, gostaria de falar mais sobre isso? Isso já quebra um gelo e possibilita com que aquela pessoa ela fale mais sobre aquilo. Quando a gente vai falando, a gente vai deixando aquilo mais fluido, mais fácil de ser entendido. E o último dos S's é o da estratégia e do resumo. É importante, ao final de tudo, você fazer um breve resumo para ver se a pessoa entendeu e também estabelecer um plano. Esse plano é um plano de tratamento, é um plano de continuidade daquilo que você falou, um plano de cirurgia. É um plano. Não deixe nunca o paciente sem plano. Quando a gente faz isso, a gente diminui a ansiedade e a gente melhora também a compreensão dessa pessoa. Tenho certeza que se você fizer tudo isso, você vai ficar expert em comunicação e vai começar a dar más notícias da forma mais adequada possível. Bom, se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e também de compartilhar com seus amigos. A gente continuará aqui fazendo mais conteúdos atrativos para você e os seus primeiros plantões. Um abraço e até a próxima.